mais um dia de vitória. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia de grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Você tem que ficar alegre, porque grandes coisas o Senhor tem feito para você. Se alegre por mais um dia que o Senhor tem te dado. Hoje é mais um dia de vitória. Hoje será um dia maravilhoso. Hoje o Senhor te contemplou com 24 horas. Aproveite este dia. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje está 1 Crônicas, capítulo 17, verso 12, vai dizer assim: Templo, lugar de adoração. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu tinha um sonho de construir uma casa para o serviço de Deus. Ela teria um salão com uma mesa de 12 lugares para o discipulado, uma cozinha para os projetos evangelísticos, um quarto de visitas para receber missionários, uma sala de TV para o cinema com as crianças e jovens, e um quintal para as celebrações que pensava eu seriam muitas. Aleluia. Davi, muito antes de mim, também desejou construir um templo para o Senhor. Ele morava no palácio e a arca do Senhor, símbolo da sua presença, numa tenda. Davi desejava dar o melhor ao Senhor, mas foi Deus quem lhe prometeu que sua dinastia não teria fim. Aleluia. Que seu filho construiria um templo para ele e o seu trono seria para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que Salomão construiu um templo para Deus. Aleluia. Um lugar central de adoração em João 2:21. Porém, entendemos que o templo era o corpo de Jesus, onde repousa o Espírito de Deus. Aleluia. E é a dinastia dele que não terá fim. Jesus, a raiz de Davi. Rendeu perfeito louvor ao Pai. Aleluia. Em Atos 2, Pedro respondeu à multidão no dia de Pentecoste: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Desde aquele momento, todos que os receberam como Senhor e Salvador serão templo do Espírito do Senhor, o lugar de sua adoração. Que privilégio é sabermos que somos hoje morada do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nossa vida é o verdadeiro lugar da adoração a Deus. Consagremos-nos para seu serviço. Aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura de 1 Reis, capítulo 11 ao 13, amém? Te convido a curtir esta live, meu irmão, amém? Quanto mais você curte, mais pessoas são alcançadas, amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 11, vai dizer assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e éteis, nas nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no templo da velhice de Salomão suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Aleluia. Então edificou Salomão um altar a Quemeus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porque não guardou o Senhor que lhe ordenara. Pelo que lhe disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardastes o meu conceito e os meus estatutos, eu te mandei, certamente rasgarei de ti entre reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Aleluia. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei Edom. Aleluia. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos do seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. Levantaram-se de Midian e vieram a Pará, e tomaram consigo homens de Pará, e vieram do Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mestre aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade do Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Gezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu melhor do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Quando Davi os matou, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, eframita de Zerada, serva de Salomão, cujo mãe era viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Aleluia. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Miló e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Selonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços,
E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemeus, deusa dos Moabitas, e a Milcom, deusa dos filhos de Amon. Aleluia. E não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada desse reino na sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Glória a Deus. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estava escrito no livro da história de Salomão? E o templo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 12 de 1 Reis. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas, amém? Glória a Deus. Você vai curtindo aí, meu irmão, enquanto eu compartilho essa live, amém? E a palavra do Senhor. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e os servires, e responder-lhes que falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estava diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que lhe havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe farás: Meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado,
eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha, veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixará o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha que rei, tá vendo? O rei, pois, não deu ouvido aos povos, porque estava a revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aás, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir a seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre o Israel. E ninguém surgiu à casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou a casa de Judá e a tribo de Benjamim 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, filho de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejais contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Aleluia. Volte cada um para a sua casa, porque eu fiz esta obra. Aleluia. Bom dia, Miguel. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para a casa, sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dá. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dá, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês do dia 15º do mês, como a festa que lhe fazia em Judá. Aleluia. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel. Estabeleceu sacerdotes nos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Aleluia. Vamos ao capítulo 13 de 1 Reis, amém? E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar,
Diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamará contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Aleluia. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Aleluia. Então disse a seus filhos: Albardai um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele disse: Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Olha só. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando a eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta velho que lhe tinha feito voltar. E clamou ao Senhor de Deus, clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo assim: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comestes pão, e bebeste água no lugar do que te dissesse: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar ao caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardar-me o jumento. Lhes albardaram. Então foi e achou seu cadáver, lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não lhe tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade,
para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe encher a mão, e assim era um dos sacerdotes nos lugares altos, e foi isso causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos à leitura de Provérbios 15. Provérbios 15, amém? Provérbios 15 vai dizer assim a palavra do Senhor: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza o coração de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas dos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Aleluia. Bom dia, Amanda. Deus abençoe. Um beijo. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha só, Amanda. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Aleluia. Correção molesta para o que deixa a vereda. Obrigado, Deus abençoe. E o que aborrece a repreensão morrerá. Ainda é o noivado. Aleluia. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Mas, porquanto o coração dos filhos dos homens não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Aleluia. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aleluia. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Aleluia. Amém. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de a hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O noivado é o tempo do conhecimento, né? De você ver se vai ou não, né? O homem enracudo suscita contendas, mas longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai,
mas o homem insensato despreza sua mãe. Aleluia. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Aleluia. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, qual bom é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa. Bom dia, meu pai. Você é meu pai. Mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Glória a Deus. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Glória a Deus. Amanda, Deus continue te abençoando, tá, Amanda? Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 91, amém? E você que já tem um pedido de oração aí, coloque aqui, que a gente vai estar orando por você, amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. Ele tem sempre cuidado de nós. Ele não nos esquece, Ele nos ama. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e lhe darei a minha salvação. Ele vai te dar salvação. Ele vai te mostrar a salvação. Ele vai te mostrar o caminho que está certo, o caminho que está errado. Ele vai te dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. Deus Ele vai te direcionar. Deus, Ele vai dizer o caminho certo para você andar. Deus vai te dizer: isso está certo, meu filho, isso está errado. Isso você vai encontrar na palavra dele. E no Salmo 23 ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor,
de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele não te abandona. Ele está contigo em todo momento. O Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando você reconhece tudo isso, você começa a voltar à casa do Senhor. Quando você reconhece que Ele é o teu Deus, que Ele está contigo, que Ele está com você em todos os momentos, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, mas Ele está sempre contigo. Você vai passar pelo vale, mas Ele está contigo. Você vai passar por tribulações, mas Ele está contigo. Vai passar pelo mar, mas Deus está contigo. Tenha sempre a certeza: Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Nos dias bons, Deus é comigo. Nos dias ruins, Deus está comigo. Em todos os momentos, eu agradeço ao Senhor. Por quê? Porque Ele está comigo. Tem bonância? Deus está comigo. Tá em falta um pouco? Deus está comigo. Tá bom? Deus está comigo. Tá ruim? Deus está comigo. Deus, Ele está sempre contigo. Deus está sempre contigo. Ele não te abandona. Ele está sempre contigo. Deus está comigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvida em meu coração, está causando medo, então cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Jesus em todo momento. Jesus em todo momento na tua vida. Ele está sempre contigo. Ele não te abandona. Ele está sempre contigo. Ele está sempre contigo. Ele não te abandona. Ele não é um pai que abandona os filhos. Sabe? Aquele pai que vai lá e abandona os filhos. Não. Ele não abandona os filhos dele. Mas assim, tem muitos filhos que fazem como o filho pródigo. Pega a casa de Deus. Vou pegar tudo de bom que eu tenho aqui. Minha parte, né? Vou pegar minha parte e vou embora. Minha parte. Olha só o que o Senhor me fala. Muitas vezes a minha parte, né? A parte boa. Bom dia. A minha parte, a parte boa. Por exemplo, vou dar um exemplo que o Senhor veio na minha mente. Você louva muito bem, adora muito bem. A gente vê muito isso, a gente está vendo muito isso. A minha melhor parte, um adorador. Eu sou um adorador, um cantor para o Senhor. Aí eu vou e faço o quê? Vou cantar para o mundo, porque o mundo paga mais caro. Porque o mundo me dá valor. Claro. Satanás sabe o teu valor. Satanás sabe o valor de uma alma.
Será que você sabe o valor da tua alma? Será que você sabe o valor que você tem para Deus? É porque o mundo, ele vai te dar um valor momentâneo. O dinheiro é momentâneo. A fama é momentânea. Mas você ser um adorador para Deus, alguém que louva e toca o coração das pessoas para aceitar a Deus, isso não tem preço. Isso não tem preço. Preço você pode comprar, valor não. Você tem um valor, o Espírito Santo que mora em você. Você tem um valor, o Espírito Santo que mora em você. Você tem valor, você não tem preço. Você tem valor. Sabe, mas o preço foi um preço de sangue, que não tem como decifrar esse preço. Você tem um preço de sangue. O valor é inestimável. O valor que você tem é inestimável. Então não se perca para o mundo. Amém? Deus abençoe. Eu vou estar encerrando agora esta live. Vou estar orando. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Te agradeço, Deus, por tudo que tu tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor já morreu por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor já nos curou, já nos libertou de todo o mal, Pai. Hoje nós temos valor, Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós. E nós temos um valor inestimável. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui que esteve nesta live, Pai. Abençoa a família, Pai. Em nome de Jesus, de cada um. Deus, que possamos entender, Pai, que foi um preço de sangue, um preço inestimável. Inestimável, impagável. Só o Senhor para pagar este preço por nós, Pai. Gratidão, Deus, por mais um dia. Gratidão pela vida de cada um que estava aqui, que assistiu essa live, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Abençoado seja, Pai, este dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, com toda a tua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.